estamos aqui para a última live do dia, aqui na Casa do Lobo, para um lançamento duplo, né? Nós vamos lançar 2 livros agora, vamos bater um papo com a Edna Andi. Oi, Érica, Eliandro, vou chamar aqui a Edna para participar. Vamos botar aqui a Edna na conversa. Nossa. É. Ah, o ar livre, olha que beleza, que delícia, que coisa boa. Tá me Aqui ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô sim. Então, aqui tem um pôr do sol lindo, eu gostaria de encerrar com esse pôr do sol, então eu vim pro quintal, eu me enchi de blusa, de casaco, porque Deve aqui estar tá muito muito frio. Eu Mas eu fiz imagino. questão de encerrar a nossa live aqui, pegando esse pôr do sol maravilhoso, que eu espero que a gente consiga vê-lo. Ele fica laranja, amarelo. Eu acho que vai ser bem Você tá bacana. onde, Edna? Eu tô na casa do meu filho, no interior. No interior. Aqui no Rio de Janeiro tá friozinho, quer dizer, tá frio, para Rio de Janeiro tá frio. Entendeu? Assim, Aqui para tem uma mata carioca. linda, ó. Eu tô no Olha meio de que uma mata lindo, aqui. que lindo. Olha o céu, Olha, olha o agora céu. sim, agora estamos vendo. Porque antes estava mais nublado, assim. Oi, É. Cristal. Cristal, vou te chamar já já. Vou só falar um pouquinho com a Edna e aí a gente já traz a Cristal, porque a gente vai falar, ó, de 2 livros muito especiais, né? Que é aqui, ó, Onde Estão os Girassóis de Van Gogh e Onde Estão as Lagartixas do Lazar Segal, né? São 2 livros da coleção Detetives da Arte, que a Edna criou em parceria com a Sueli, né? A Sueli Lemos, sua parceira em vários livros, né, Edna? Que já falou Sim. hoje, né? Foi aí, já começou pela manhã, a gente já teve a Sueli aí falando dos outros livros que vocês lançaram, e vocês se dividiram, e a Cristal ilustrou, né, o do Lazar Segal. E antes de falar um pouquinho, né, assim, que eu achei melhor a gente não ficar com nenhuma apresentação muito formal, né? A gente já sabe um pouquinho pelas lives anteriores do seu trabalho como professora de arte, né, de história da arte, como que você e a Sueli começaram essa parceria. Fica aí até a dica para quem não assistiu, né, ir buscar a live da Sueli para poder ver um pouquinho do que ela contou também, né? E todo esse seu trabalho com arte, juntando a arte e a literatura, né? A arte das artes plásticas, né? E é muito bacana, porque eu achei incrível essa coleção de vocês, porque vocês trazem, né, 2 artistas plásticos, né, 2 pintores, e apresentam para os pequenos, para os pequeninos, né? Porque a coleção Detetives da Arte, gente, é uma coleção para os pequenos leitores. Claro que cabem todos os leitores aqui, mas o foco inicial, né? Ali aquele primeiro alvo, aquele leitor primeiro esperado, é o pequeno leitor, né? Então, nas 2 histórias, vocês trabalham, para além de apresentar esse pintor, né, esse artista, vocês trabalham com outras questões do universo da criança, né, da questão espaço-temporal, né, a letra que é bem próxima para essa criança pequena, todo esse universo. Então, eu queria que você contasse um pouco, Edna, assim, porque eu já sei, né, dando um spoiler, que essa coleção vai crescer. E o que eu achei bárbaro é porque os detetives, eles são diferentes, né? Cada livro é um detetive diferente, até porque cada livro é ilustrado por uma pessoa diferente, né? Aqui o do Van Gogh, que foi ilustrado pelo Lucas Pereira, e o do Lazar Segal, que foi ilustrado pela Cristal, que vai estar aqui com a gente já já, né? Mas queria que você contasse um pouco, Edna, como é que foi, por que vocês pensaram isso para os pequeninos, né? Porque vocês já têm uma série de livros para as crianças maiores, apresentando os artistas, falando de arte, de história da arte, dos pintores. Por que essa opção? O que deu na cabeça de vocês para pensar isso? Então, pegando uma fala do Jonas aí, é difícil ser simples. Eu acho que é difícil ser simples, sim. É E para a verdade. criança pequena, conversando com a Sueli, a gente viu que tinha que ser algo muito leve, muito tranquilo, porque a criança, ela trabalha muito com essa literatura não verbal, né? Enquanto ela Sim, ainda não lê, as imagens são muito significativas. Então, a nossa ideia foi trazer a arte para essa criança menor, né?
para que ela conhecesse, mas de uma forma lúdica, de uma forma gostosa. Então tinha que ser muito simples. Então aqui no livro do Van Gogh, por exemplo, ele é um livro de contagem, né? Porque ele vai comer, ele tem o detetive, o Lucas também foi muito feliz na ilustração, né? Porque ele colocou um detetive bem do final do século XIX, bem na época do impressionismo, aquele detetive, né, meio Sherlock Holmes, uma coisa assim, né? E esse detetive, ele vai procurar os 12 girassóis do Van Gogh. Sim. Ele entra na casa do Van Gogh e sai procurando. Então, qual foi a nossa ideia? Que ele procurasse dentro da casa os girassóis. E daí, conversando com a Sueli, a gente teve a ideia, por que não colocar flores diferentes em cada um dos espaços? Então, não tem só números, tem também as diferentes flores, rosas, cravos, né? Ele está procurando, aqui no relógio estão os girassóis? Não, aqui só tem uma margarida, aqui só tem 2 rosas, aqui só tem 3 cravos, e por aí vai. Até ele encontrar os 12 girassóis do Van Gogh, né? Então, assim, ele vai ouvir Van Gogh, ele vai ouvir o nome, ele vai conhecer uma única obra. Então, eu acho que é assim, é devagarinho que a gente vai introduzindo a arte nessa criança. É aos poucos, né? E é muito então, essa foi a nossa ideia. É muito interessante porque, assim, de repente essa criança nunca ouviu falar de Van Gogh. Sim. Talvez o mediador, né, que pega esse livro, talvez não conheça também muita coisa da história do Van Gogh, pode despertar ali uma curiosidade, né? Então vamos conhecer quem foi Van Gogh, né? O que ele fez, qual é essa história, né? Na verdade, essa coleção a gente pensou em fazer para os pequenos mesmo, mas com uma ideia de ser um paradidático mesmo. Ele vai ter um livro pedagógico para o professor, para que o professor saiba que caminho ele vai percorrer para ele poder trabalhar esse livro com a sala ou com o aluno individual, enfim. Tem todo um percurso que ele possa para que ele possa auxiliar na leitura, porque é muito interessante a criança, você lê para ela a princípio, ela entende a história, mas depois quando você a vê, eu sei que eu tenho 6 netas, né? Eles estão lá, pegam o livrinho e começam. Eles contam a sua própria história diante das imagens. Então, assim, aos poucos eles vão vendo, vão conhecendo, e ele vai aprender quem é Van Gogh, com uma única imagem. Ótimo, já está bom. Sim. Uma criança pequena é o começo. Como disse o Jonas, é difícil ser simples. Além de ser difícil ser simples, mas vocês conseguiram uma simplicidade muito bacana nesse livro, porque a primeira, assim, ele tem camadas, pode parecer que não, mas ele tem camadas, né? Apesar dessa simplicidade toda, porque a princípio alguém pode pegar e falar assim, é um livro para falar de números. É um livro que está falando de localização espaço-temporal da criança pequena, que é uma das coisas que a gente trabalha muito na educação infantil, né? O em cima, o embaixo, o atrás, na frente, dentro, fora, né? Toda essa questão da localização. Só que não é só isso. Além de você estar falando de numeração, além de você estar apresentando flores diversas, você está apresentando um artista, porque você está dentro da casa do Van Gogh, né? Então você desperta a curiosidade, né, no outro, para descobrir os elementos pertencentes ao final do século XIX, que foi a época em que o Van Gogh viveu. Eu acho que o Lucas foi muito feliz na ilustração. E a própria biografia que vem, né, dele no final, junto com a sua, da Sueli e do ilustrador, né, do Lucas, também vem ali uma pequena biografia para a pessoa minimamente despertar esse interesse, né? Sim. Agora, como foi, Edna, conta pra gente a escolha de quem seriam esses pintores que vocês, né, assim, selecionaram para ser os inaugurais, vamos dizer? Então, quando a gente pensou numa coleção, a gente pensou em trabalhar os impressionistas. Tá. Então, assim, começou com Van Gogh, depois tinha Renoir, Degas, que terá, né? O spoiler aí, né? Renoir, Degas, Monet. E a gente pensou, agora precisa de um brasileiro. Não tinha impressionista, né? Tem o Vicente, mas a gente queria alguém... A gente pegou um expressionista, a gente pegou o Lazar Segal. Então, artistas plásticos nós já tínhamos todos, mas a gente queria mais, a gente queria uma mulher. A gente não resistiu, né?
a gente botou a nossa Carmen Miranda. Então, a nossa Carmen Miranda também estará na coleção dos detetives, que não deixa de ser arte, né? A música. Sim. Não, e é incrível, né? Porque vocês vão trabalhando para cada livro uma brincadeira de um elemento, trabalhando com tudo isso. Por exemplo, quando a gente pega, né, o do Lazar Segal, e daqui a pouco a Cristal vem aqui para poder falar um pouco desse processo das ilustrações, né? Que também tem uma brincadeira com o espaço, né? Mas já completamente diferente, porque aqui, Sim. né, tem uma provocação. E a Cristal foi muito feliz porque ela, né, quando começa a provocar assim, vou pegar essa página aqui. Não, é um porco-espinho, vou ficar bem distante. Veja uma crista vermelha. Lagartixa tem crista? E aí não está aqui a resposta. Precisa virar a página para Ela descobrir. instiga, Ela instiga. ela instiga o leitor a virar a página e buscar. Isso é bacana, Sim, né? A criança tem que exatamente. buscar o objeto, o animal, que no caso o animal, né? E muito legal, porque o próprio detetive já é outro. Né? Ele É. está muito mais Então, ambientado no seu espaço, né? Assim, eu acredito que cada detetive ele vai ter ali sim. uma peculiaridade muito especial com o conjunto da obra, né? Então, infelizmente, o Lucas não pôde participar hoje, mas o Lucas tinha sido convidado para fazer toda a coleção. Ele Sim, fez o primeiro, mas ele disse que ele não poderia, ele estava com outros compromissos, fazer os outros. Então, optamos por pegar diferentes ilustradores e pedimos que cada um criasse o seu detetive. Inclusive, a gente vai ter até uma detetive, né? não, tem que ter É. várias umas É. detetives, né? Isso é muito O Mance legal. deve estar aí se coçando, né? Ah, então já peguei o spoiler da outra live, sabendo que ele ia fazer, agora já estou Pois aqui é. pescando. O Jonas abriu o bico, né? Então Não agora a gente é? dá um pouquinho mais uma colherinha de chá, né? O Mance vem aí com uma detetive. Eu achei Ai, muito que bacana. delícia, que legal. E aí isso é incrível, né? Porque aí é uma representatividade para as crianças, né? De terem Sim, detetives muito diferentes. Porque se você coloca só o detetive, né? Como você colocou ali, né? De meio Sherlock, meio século XIX, e não contextualiza também com o dia de hoje. É legal, é óbvio que sim, mas você não traz essa diversidade toda, né? sim, E que é uma sim. coisa que a gente vem lutando tanto hoje na literatura, né? Por essas muitas vozes sendo representadas. Exatamente. Mesmo o do Lazar Segal, né? Ele é um detetive negro, ele é diferente, né? O Sim. olhão, né? Aquele olhão de mosca, assim, bem bacana. Então, cada detetive está diferente. Ah, vou chamar aqui a Cristal. Vamos botar ela aqui. Cadê a Cristal? Tá aqui. Cristal, tô te chamando. Deixa eu ver se eu consegui marcar. Para ela entrar aqui e contar um pouquinho pra gente. Tô adorando esse barulhinho de natureza aí, Edna. É. Ei, Cristal, tudo bom? Você falando, eu te me coçando aqui para falar, é isso mesmo. Ah, então fala, Cristal. E sua vez, Você. Cris, arrebenta. E eu tô sabendo, Cristal, você foi aluna da Sueli? Foi você que foi aluna dela? Não, Não, quem foi? Ah, foi a Júlia. Foi a outra ilustradora que foi Não, aluna. a Helena Aranha foi minha aluna. Ah, tá. No Olha eu Fundamental fazendo. 1 e no colegial. A Olha Helena eu Aranha foi minha aluna. fazendo confusão aqui. Já estou querendo colocar a Cristal lá sendo aluna de vocês. Já estou inventando história. A pessoa não se. Não, a Cristal estudou junto com o filho da Sueli, não é isso, Cristal? é isso. Ai, que legal. Então, Na mesma escola, alguma coisa assim. Sim. Cristal, que é designer, é ilustradora, né? E tá aí. É o seu primeiro, segundo, terceiro, quinto. Que livro é esse que você está ilustrando, Cristal? Quanto tempo você está ilustrando já? Conta pra gente. Esse é o meu primeiro livro publicado, assim, o meu bebê. Olha, que legal. Então, seu livro de estreia. Que Sim. maravilha. Uma Comecei. feliz estreia. Uhum. Aí depois, enfim, já peguei o da janela, que no começo do dia a Sueli fez uma live sobre o Abre a Janela, né? E, bom, vocês estavam falando sobre o detetive, né? Dele ser um detetive negro, um detetive diferente. E
engatando nesse tema, eu acho que vocês captaram exatamente o que eu queria passar. Quando a Su e a Edna me chamaram para ilustrar e me contaram da coleção Detetives da Arte, primeiro eu fiquei assim, encantada com essa ideia de apresentar para os pequenos um artista, uma obra tão importante, assim, de uma forma muito lúdica. Então, já aí eu já topei o projeto e falei, claro, bora. E na criação do personagem, eu queria do padrão europeu, como o Van Gogh já tinha, né, um Sherlock Holmes. Sherlock, eu falei, bom, fez muito sentido para o contexto daquele livro, mas esse a gente está falando de um quadro do período brasileiro do Segal, né? Vou até abrir aqui. Eles tinham que ter uma pegada mais... E aí, por isso, os olhões de jabuticaba, né? E mesmo a roupa dele, eu quis fazer com que ele tivesse uma cara de curioso, interessado, mas assim, calor, né? Shorts, manga curta, mas uma gravatinha para dar o charme também. Não, e é muito legal porque assim, essa contextualização que cada um dos ilustradores, né, tanto o Lucas quanto você, conseguiram trazer, né? Porque a gente pega aqui o quadro, né, do Segal, que é esse, então tem tudo a ver o teu detetive ser dessa forma, ter essa característica, né, ter esse físico que ele tem, trazer essa brasilidade, né, que já é completamente diferente da outra história, né, do Van Gogh, que está em outro tempo, né? Que está ali em outra... Está aqui o quadro, né? Que foi o que deu a ideia para o livro, né? Dos 12 Gerações, do Van Gogh, que é um quadro super famoso, né? E é bacana essa ideia da brincadeira. Eu quero ressaltar isso muito o tempo todo, porque vocês, Sueli e Edna, né? Sueli que não está aqui presente, mas está presente, né? Não está aqui com a gente nesse espaço. Mas essa ideia que vocês trouxeram para o pequeno leitor, que foi muito feliz, sabe? Foi muito feliz, porque vocês brincam, que é uma coisa... Ai, a Sueli chegando. Né? Vocês brincam com essa questão toda do espaço, do tempo, da curiosidade do pequeno, que ele quer ver. Uai, não é isso? Então o que que é? Quero virar a página para descobrir o que que é. Né? Eu quero saber o que que vem depois. Aonde é que tá? Onde é que estão essas 12, essas gerações, os 12 gerações, né? Onde é que está essa lagartixa? Que lagartixa é essa? Né? E até chegar na lagartixa, milhares de outros bichos aparecem. Até chegar, né, nos gerações, várias outras flores aparecem. Então, vocês estão abrindo aí um leque de possibilidades, né, mostrando que é possível ter qualidade num trabalho para as crianças pequenas. Sobretudo quando a gente está trazendo essa reflexão tão grande de apresentar, né, a história de artistas plásticos para as crianças pequenas, né? Então, Na assim, verdade, é uma forma de conhecer os artistas e as suas obras sem se preocupar muito com o contexto histórico. Não é essa necessidade de dizer, ele era um impressionista que nasceu, que trabalhou, que viveu no final do século XIX. Não é isso. É trazer, ele pintava flores, ele pintava girassóis, como ele pintava, como era pincelada, enfim, mais essa coisa da arte para o pequeno, né? Que é essa a nossa preocupação. Do Segal, a mesma coisa. Como é que é a obra dele? Os bichos, quais são os bichos da natureza, né? E a criança pequena gosta muito disso. sim. E ela vai criar a sua história a partir daí, né? E aí é que eu acho que entra o que a gente chama de qualidade, né, no livro, Edna, porque vocês estão falando de diversos assuntos, mas sem ficar dando aquele teor didatizado, porque isso não existe nessa coleção. Né? Essa coleção ela traz uma sensibilidade incrível, não tem uma didatização da história da arte, não tem ali aquele personagem entrando, olha isso, olha aquilo, olha, estamos falando disso. Não, as flores entram, os números entram, os bichos entram, essa curiosidade, né, de saber, opa, essa é uma crista, isso é uma teia, o que que é isso? Né? Tem
a lagartixa vai estar aqui, não vai, né? De uma forma muito lúdica, que é o que a criança mais curte, né? Que é esse espaço do Sim. lúdico, da possibilidade, da brincadeira, né? Então, acho que super vale a pena apresentar para os pequenos dessa forma. Vocês foram muito felizes. Cristal Ah, foi eu muito agradeço. feliz, né, com essa ilustração, porque eu acho que vocês conseguiram realmente, né, mostrar para os pequeninos, abrir esse universo. E como você falou, né, Edna, não precisa explicar a história. Isso, eu acredito que nesse material que vocês vão fazer para os professores, eu acredito que aí sim vale a Sim, pena para o sim, adulto você mostrar, olha aqui esse mar de possibilidades que você pode exatamente. fazer com o livro, né? É porque nem sempre um professor ele tem formação artística, né? Um professor de pequenos, às vezes ele não tem Sim, essa formação em arte. Então, com o livro do professor, haverá essa possibilidade dele saber como ele vai trabalhar, que caminho percorrer, como levar a criança a conhecer a obra de uma forma lúdica. Esse é o nosso objetivo. Inclusive, nos outros livros, sairão esses outros que eu te falei, né? Então, o Renoir, ele vai trabalhar com elementos da pintura. O Monet vai trabalhar com ônibus, carro, como é que a gente chama? transportes, Transporte, meios de sim, transporte, meios de desculpa, deu um transporte. branco, né? Degas vai trabalhar com cores. A Carmen Miranda com frutas, né? Que são os elementos do turbante dela, né? Sim, Então, assim, a gente está trabalhando de uma forma que a criança consiga, dentro do universo dela, ter todo esse conhecimento, né? Das muito imagens, legal. dos objetos, de uma forma que a criança se adapte, que seja lúdico mesmo, né? Aí eu vou fazer uma Sim. pergunta para você, Cristal. Né? Cristal teria que idade para ser nossa filha, minha filha, sua filha, Regina, com É certeza. verdade, é Né? Então, verdade. assim, pegou uma escola de um tempo diferente, né, do nosso tempo, vamos dizer assim. Foi a escola que te incentivou, Cristal, a ir por esse caminho da arte, né, de se formar uma ilustradora ou não? Isso já era algo que você já era aquela criança que pintava as paredes do quarto, rabiscava a casa, rabiscava todos os papeizinhos que encontrava pela frente. Como é que nasceu aí essa menina ilustradora? Olha, desde sempre, desde que eu consigo me lembrar, eu sempre andei com meu caderninho para lá e para cá, sabe? Lápis e papel por onde eu ia. Mas a escola, assim, com certeza foi uma grande aliada em que as aulas de arte eram ótimos momentos para eu desenvolver minha criatividade, mas aqui em casa também tem muito incentivo. Meu pai é fotógrafo, então essa parte da arte sempre esteve mais presente. Ir em museus era uma atividade que a gente fazia em família, sabe? Ah, isso fazia parte da rotina de vocês, né? E então sempre foi legal, porque sempre foi incentivado aqui em casa. É engraçado, porque eu tenho um irmão que teve todo o mesmo ambiente que eu e foi totalmente pro outro lado. Mas foi algo que sempre me cativou muito. É muito meu, desde sempre. Então, foi, foi mais ou menos assim. Teve um Hum, incentivo, mas sempre foi algo interno também, sabe? sim. Sempre me. Mas é muito interessante ouvir você falar isso, porque assim, como é importante, né, que a escola, os professores, os educadores, de um modo geral, acolham a criança artista, né? Porque a escola, em muitos momentos, ela se preocupa, né, com a formação, o menino que vai fazer o Enem, o vestibular, né? Tá lá o futuro cientista, o futuro, né, vai pensar ali várias outras profissões, mas não pensa na arte como uma profissão, né? Não pensa na arte como alguém que vai viver da arte. A gente está aqui falando de três pessoas que vivem de arte, né? Que vivem a arte como a sua matéria-prima ali de trabalho. Então, como é importante, aí por isso eu acho que essa coleção dos detetives, já desde os pequenininhos, trazendo uma formação artística, né? Ampliando um leque cultural da vida das pessoas, porque quem trabalha com arte, vocês sabem muito bem disso, a gente precisa ter de onde tirar, né? Da onde a gente vai criar? Quanto mais repertório a gente tem, maior é a minha possibilidade, né, de fazer livros que vão ter muito mais qualidade ali do que a gente vai estar colocando nas histórias, ou o que a gente não vai estar colocando exatamente para deixar
aguçar a curiosidade, né? Então, acho que como é importante a gente estar aqui com uma professora, né? Você ainda dá aula, Edna, até hoje? Em Não, não. escola? Não, Nem né? eu, nem a Sueli damos mais. Eu Eu também parei, não. tem acho que uns 6 anos mais ou menos. Assim que eu me aposentei, eu parei de dar aula em escolas, né? Mas foi o meu trabalho a vida toda. Mas antes mesmo de nós pararmos de dar aula, a gente já começou a escrever, né? Quando a gente entrou com Hum. aquela coleção da arte na Idade Antiga, daqueles livros mais informativos, a gente foi escrevendo devagarinho, para quando parasse de lecionar, termos um outro caminho, uma outra trilha a seguir, né? Que é o de escrever, e a gente ama, né? A gente faz o que ama, né? Sim, Como disse a verdade. Sueli, a gente começou porque tinha aquele lance de fazermos juntas o planejamento, e daí surgiu a ideia de escrever, e assim foi. E quando paramos foi a mesma coisa, fomos parando, mas sempre deixando o rabinho preso na arte, né? Sempre ligada na Não arte. tem como, né, Edna? Porque, assim, a nossa criação, ela vem muito daquilo que a gente tem dentro da gente, né? Sim, Então, não sim. tem É uma como. vida, né? Uma vida trabalhando com arte, com criança. Então, tinha que dar sequência a isso, né? E é bacana porque, assim, eu nunca dei aula para pequeno. A Sueli, sim, eu não. Então, as nossas trocas, eu acho que a nossa parceria deu certo por isso, né? Sim. Ela dava aula para os pequenos e eu para os maiores. Então, às vezes a gente está escrevendo, ela olha para mim e ela fala: "Ai, Edna, você acha que uma criança vai entender isso? Porque o repertório dela é outro, né?" E quando a gente Sim. está escrevendo outra coisa, eu falo: "Sueli, não é mais pequeno, a criança, um adolescente entende isso." Então, assim, a gente vai adequando, sabe? É bem bacana. Não, é Então, é por aí. muito bacana mesmo, né? E Cristal, conta um pouco pra gente assim, como é que foi escolher o caminho, né? Porque assim, a gente tava falando na live com o Fê e com o Eliandro, né? Que eu perguntei pro Fê assim, que caminho que você escolheu, né, para contar essa história com a imagem, né? Porque o ilustrador, ele é o primeiro leitor, né, que vai interpretar essa história, né? E os caminhos podem ser muitos, né? Assim, se a gente der o mesmo texto para 5 ilustradores diferentes, vão sair 5 livros absolutamente diferentes, Verdade. né? Não vão ser ilustrados da mesma forma, porque de repente cada um vai escolher um caminho diferente, né? Como é que foi escolher o caminho para as ilustrações do Segal aqui, né? Das lagartixas do Segal? Bom, o ponto de Vou partida mostrar aqui. foi justamente a obra, foi a obra e o contexto. Foi feita em 1926 ou 24. E a partir, bom, minha ilustração ela tem que ser coerente com isso, né? A história ela vai se passar para chegar no ponto mais importante, apresentar a obra para o leitor. Então, tudo tem que ser coerente, não pode. Então, eu pensei, tem que ter uma pegada mais analógica. Eu não posso deixar todo o desenho no digital. E foi aí que eu comecei a pensar em que eu queria trazer essa parte artística mesmo. O livro, ele é... Não sei se vai dar para ver aqui. Não. Mas, Tentar mostrar para. mas você conseguir. Tem muita textura da papel de aquarela, as linhas do grafite. Porque foi um processo misto, assim. Eu fiz os desenhos, eu até peguei aqui. Eu fiz os desenhos no papel, todo, fotografei, e aí eu fui fazer uma pintura digital em cima deles. E por isso, ao longo do livro, ele vai tendo essa cara que você fica na dúvida. Mas foi feito só no computador ou foi feito só no papel? Foi esse mix. Eu acho que foi um grande ponto de partida para mim, que era trazer essa parte mais artística, dado todo o contexto, né, detetives da... Não, e é muito bacana, porque a gente vai mergulhando ali, né? Eu imagino que assim, eu tô louca para ver os pequenos pegarem esse livro, né? Para ver assim qual vai ser a reação deles,
porque tem uma brincadeira, né? Eu acho que foi uma coleção que ficou muito feliz, gente. Mas assim, Edna, eu falo isso porque acho que foi muito feliz mesmo, sabe? Porque vocês entraram no universo do pequeno leitor. Eu trabalhei anos em escola, né? Não sei se eu já te contei isso. Sim. Eu trabalhei 10 anos, especificamente em uma única escola, dando aulas do maternal ao 9º ano. Então, toda a escola, exceto o ensino médio, passava pelas minhas mãos. Eles tinham um tempo de aula comigo. Eu dava aula dentro da biblioteca e eles tinham aula de literatura infantil e juvenil dentro da biblioteca, né? Era muito legal, assim. E aí era muito bacana descobrir o que fazia sucesso com os pequenos, o que de repente a gente experimentava, né? O mesmo livro com idades muito diferentes, ou como eles entravam em camadas diferentes do livro, ou o que não faria um sucesso com os pequeninos e fazia mais sucesso com os grandes, né? Então acho que vocês foram muito felizes nesse olhar para a criança pequena, porque vocês trouxeram elementos do brincar da criança. E a Sueli está falando aqui que a Cristal conseguiu pegar a essência da obra do Segal, né? Eu acho que os dois ilustradores, né, cada um de uma maneira, porque isso aqui é muito bacana. Também. O Lucas foi completamente diferente, mas ele pegou aqui, né, em vários momentos, trazendo ali uma casa que é muito diferente da nossa casa de hoje, né? Provavelmente. O sofá, o relógio, né? Deixa eu pegar uma aqui. Coisa bem antiga, bem no começo, o sofá e o relógio. E essa banheirinha, assim, também, né? Que é bem de outro tempo, não é? Sabe que a casa onde eu moro, ela tinha uma banheira dessa, né? Bem lá no início, meu pai conta, porque meu pai morou nessa casa. Era uma banheira dessa que tinha aqui. Mas quando eu vim morar aqui, já não tinha mais, né? Olha lá, o sofá também. Então, cada ilustrador contextualizou a obra e o tempo, né? A obra do pintor, a obra do artista no tempo em que ele viveu, né? Então, isso foi muito bacana, né? E como é que foi ver, Edna, esses livros prontos? Assim, era o que vocês imaginavam? Olha, foi emocionante. A gente sempre imagina, a gente vai olhando, as pessoas vão mandando, a gente vai dando palpite. Aquilo que também foi falado hoje nas lives, é muito importante você se identificar com o ilustrador, né? Você ter essa liberdade de conversar com o ilustrador. Então, a Cristal mostrava, a gente palpitava e voltava. Enfim, a mesma coisa foi com a Helena, com o Lucas, com todos. E aí, quando nós vimos o livro pronto no papel, nossa, é emocionante, sabe? É diferente, deu para ver tudo, né? Por exemplo, é o que a Sueli está falando aí, o Lucas mostrou a Casa Amarela. A Casa Amarela é a casa onde vivia, a casa que o Van Gogh pintava, né? Onde tem o quarto dele. Então, assim, todos esses elementos, depois de prontos, vistos no livro, nossa, nos deixou muito felizes, muito, muito, muito. E a gente já está, assim, empolgadíssima para os outros que virão. A cama do Van Gogh, olha que interessante, o quarto, a cadeira, né? O quarto. Então, trouxe. Ao mesmo tempo, você percebe que o aluno está conhecendo a obra do Van Gogh na brincadeira, na ludicidade, né? Como deveria ser, a casa, a rua. Aí ele fecha esse contexto histórico sozinho. Sim. Quando ele vê a obra, depois sabe que a obra vai para o museu, né? Que lá é o lugar dela. Então é muito bacana. E hoje em dia, com essa tecnologia, né, é possível ir a museus sem sair de casa, né? É possível né, navegar aí por esse universo sem a gente necessariamente estar lá, né, fisicamente, né? Com a pandemia isso também mudou muito aí toda a forma de relacionar com tudo isso. Mas eu perguntei para a Cristal, Edna, como é que, né, essa menina virou ilustradora, né? Como é que isso já estava lá? E como é que entra essa vontade de ser professora de artes, né? Da onde veio essa ideia? Da onde nasceu esse desejo? Eu não sei te dizer, porque assim, é uma coisa já intrínseca, né, dentro da gente. Eu quando era pequena, quando era Natal, eu pedia de presente caixa de lápis de cor. Aí minha mãe comprava a caixa de lápis de cor, que eu faço aniversário no final do ano, perto do Natal, próximo. Ela falava, já fica para quando começarem as aulas. Quando começava as aulas já não tinha mais, né? Então eu adorava desenhar e
E aí fui crescendo, crescendo, e achando, eu falava assim, ai, mas eu vou fazer arte, será que eu vou ganhar dinheiro com arte, né? É uma coisa, né? A mesma coisa de Pô, falar educação física, arte, são umas matérias mais, digamos assim, menosprezadas dentro da escola, mas ela é uma área do conhecimento tão ou maior que as outras. Quando eu me dei conta disso, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E fui estudar artes. Eu adorei, né? Foi uma coisa que me encantou, me deixou muito feliz, eu me realizei. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, porque eu fiz e faço o que eu gosto, né? Eu trabalhei com arte e continuo. Parei de lecionar e continuo trabalhando com a arte, né? Tanto e eu quanto a você, Sueli. nem você, nem Sueli nunca pensaram, vocês já pensaram em vocês próprias ilustrarem tudo que vocês escrevem ou alguma coisa? Eu pensei, eu até comecei um curso de aquarela, mas é muito difícil, sabe? Não é uma coisa assim. Eu acho que é cada um na sua praia, né? Então, Sim. assim, a gente está com ilustradoras e ilustradores maravilhosos. Então, assim, eu vou me deter a escrever e deixar E, para os ilustradores. e- Eu sou do palpite, é muito engraçado, porque, assim, tanto eu quanto a Sueli, a gente tem um certo conhecimento artístico, né? E sim. aí, e quando a gente bate o olho, é a mesma coisa. Coitadinho do Manso está sofrendo com a gente agora, né? Que ele está ilustrando um livro para a gente, aí a gente bate o olho e a gente vai falando. Mas a gente pegou um grupo de ilustradores fantásticos que aceitam os nossos palpites, ou vamos por esse caminho, ou vamos por outro, mas fazer mesmo nem eu nem a Sueli. A Sueli tem mais uma formação de teatro, né? A minha é mais de artes plásticas. Tá. Então a gente vai controlando assim. Não, e é tão bacana você falar isso, né? Porque assim, não necessariamente a pessoa que escreve ela gosta de falar, não necessariamente o bom professor ele vai ser um escritor, né? Assim, cada Exatamente. um ali vai escolhendo e trilhando, né? As suas histórias. Por exemplo, uma pergunta que certamente a Cristal vai ouvir, né? Ao longo agora da carreira dela como ilustradora. Você pensa em fazer algum livro só seu? Que você escreva, ilustra, né? Ou um livro só de imagem, né? Certamente é uma pergunta que você vai ouvir, Cristal. É, sim. Olha, eu acho que infantil é bem mais provável, algo. Porque como quando, por exemplo, as meninas me passaram a história, a minha mente ela vai. E aí, dentro da história, eu começo a criar as minhas, sabe? Então, nisso seria provável que eu pudesse criar uma história minha. Mas, assim, ainda prefiro deixar as palavras para as escritoras e ficar mais na parte da criação. Isso é muito bacana também quando cada um reconhece, né? O seu lugar, assim, não o seu lugar, eu só posso fazer isso, não é isso, mas assim, de que eu ainda não estou pronto para aquilo, né? Porque assim, quanta coisa a gente estuda e a gente até chegar a esse momento, né? Quantas coisas Edna e Sueli estudaram sobre arte para chegar nessa simplicidade para esse texto para o pequeno leitor. Não nasceu do nada, não nasceu upa, né? Ali, apareceu. Não, não é isso, né? É uma essência ali do texto para chegar no Sim. simples. Não é fácil, né? Jonas bem falou, né? Quanto tempo Cristal estuda para chegar e ilustrar, né? Porque as pessoas têm essa ideia equivocada de que o artista não estuda, né? Assim, não pesquisa que cai do céu, né? E não é, né? A inspiração, como dizia Picasso, tem que pegar a gente trabalhando, né? E Exatamente. estudando, né? Então, que coisa boa ouvir de vocês, né? Não, e estudar sempre, né, Ana? Não, a gente não pode parar, não pode parar. A gente ainda faz curso de literatura, a gente tem uma assessora, que é a Ivani Rezende, né, que nos ajuda nessa parte literária, porque precisa mesmo, a gente Uhum. precisa saber o que que tá se passando, o que está acontecendo no momento, para que lado, para que vertente seguir dentro da literatura. É isso que a gente quer? Então vamos continuar estudando, porque não cai do nada. É a mesma coisa que você pegar uma tela e falar, vou criar. Não, não é assim. Existe uma maturação, você tem que pensar, você tem que. Para você criar, você não pega uma tela em branco e fala,
vou criar. Não, você tem que pensar como é que você vai chegar, que pincelada você quer dar, que movimento você quer trabalhar, que cores você quer trabalhar, e assim é tudo, e assim é a literatura também, né? Não, Sim. com certeza, com certeza. Fala, Cristal. Mesmo puxando pro do Segal, né? Esse daqui. Até a gente chegar nesse resultado, a gente foi, voltou, pesquisou, aí vai para um caminho, vai pelo outro, esboça, tenta. Aí eu, quando terminei a ilustração, ainda não é essa ilustração, eu fiz o projeto gráfico com ilustração, né? Então, Uhum. para dar leitura. Então é todo uma cadeia, né? Que vai gerar no resultado final. Não, e Sim, dizer assim que a Cristal foi muito feliz. Muito pouco a gente palpitou, né, Cristal? Ela trouxe, já quando ela trouxe o croquis, a gente já se apaixonou, né? Pelo desenho, a gente já ficou encantada. Então, a gente pode dizer que ela é uma artista completa, né? Nossa menininha aí é uma artista completa. ó, vou fazer uma brincadeira aqui, né? Começar aqui, como é que começa cada um, né? O do Segal começa assim: o detetive procura na mata. Veja uma pelagem amarelo-dourada com manchas pretas. Será que é a lagartixa? E aí sempre aparece um pedacinho, né, Cristal? Aí vai virar. Não, é uma onça pintada. Vou me mandar. Veja uma teia gigante. Lagartixa faz teia, né? E aí já vai toda uma brincadeira. Eu não vou ler o livro inteiro porque tem que deixar a turma curiosa, né? E já o outro, o dos girassóis do Van Gogh, já começa diferente. O detetive procura dentro da Casa Amarela. E Casa Amarela vem entre aspas. Então já é uma dica. Opa, por que a Casa Amarela está entre aspas? O que significa isso? Né? Para a gente começar a entender que nada está gratuito no livro, né, Edna? Assim, tem um Sim, sim, porquê, sim. né? Tem um porquê. Será que estão atrás do sofá? Não, aqui só tem uma rosa. E aí começa essa brincadeira, né, da noção Da contagem. espaço-temporal Da mas contagem. da noção espaço-temporal e da contagem, né? Ao Então, mesmo tempo, né? ao Eles mesmo se cruzam. tempo, é simples e complexo, porque isso para a gente é muito simples, mas para uma criança pequena é complexo. Mas ao É. mesmo tempo é lúdico, porque ela vai ter a brincadeira do espaço, né? Será que estão dentro do relógio, né? Então essa coisa está atrás, está dentro. Não, dentro do relógio só tem duas margaridas. Está debaixo da escada, né? Então vai dando essa brincadeira toda do em cima, embaixo, dentro, fora, atrás. E isso é incrível, né? Porque os pequetitos adoram isso, né? Então eu volto a dizer, gente, vale a pena conhecer essas histórias, né? Vale a pena conhecer a Casa do Lobo, essa editora que a gente está aqui hoje fechando, né? Essa maratona de lives, uma honra poder estar aqui encerrando esse dia e dizer da alegria nossa, eu acredito que seja a da alegria também de todos que passaram por aqui hoje, de estar habitando essa casa, né? E como diz, tem aquele texto lindo da Lígia Bojunga, né, que ela diz que os livros constroem casas, né, para a gente morar. Eu acho que a Casa do Lobo está aí sendo construída com muitas histórias lindas, histórias que vão, né, para o mundo encantar aí muitos leitores, crianças, jovens, os adultos, né? Porque o livro, quando ele é bom, ele vai falar para a criança de um jeito, ele vai falar para o adulto de outro jeito, né? E aí eu queria ouvir assim, um pouco de vocês, o que vocês gostariam de deixar aqui para os seus leitores, né? O que vocês gostariam de falar? A gente está chegando aqui nos nossos momentos finais, né? Pode falar, Cristal, depois eu termino, que eu quero fazer uma brincadeirinha no término. Posso, Ana? Pode, pode tudo. Ah, então tá bom. Bom, Não sei se vocês estão ouvindo aqui na vila, eu moro numa vila de casa, as crianças estão brincando lá fora, então tá uma gritaria danada. Não sei se Tranquilo. está Aqui também tem chegando aí. bastante criança, não tem problema. bom, a coleção Detetives da Arte, antes de fazer, eu já estava apaixonada quando os livros ficaram prontos, então. Eu acho que vale super para vocês que têm crianças em casa,
conhecem crianças que podem, né, de entrar nesse mundo artístico sem ser por um livro de história, ser de uma maneira mais lúdica. Eu acho que é, é outra via de você apresentar um artista, uma obra para os pequenos e é demais, assim. É meio engraçado eu ficar falando assim, mexendo na minha própria obra, Mas então trate de se acostumar. aí tem muito mérito e tá super lindo, gente. O resultado ficou bem legal mesmo. Ficou mesmo. Então, eu também, eu e a Sueli, a gente quer dizer que nós estamos muito felizes. Eu acho que a gente alcançou o nosso objetivo, que era de mostrar para as crianças a arte. A arte nessa coleção, ela está aparecendo de uma forma muito bacana, muito lúdica, muito próprio à idade da criança, do pequeno leitor. Então, eu acho que é isso. E assim, agora, para encerrar, eu vim aqui fora porque eu queria pegar o pôr do sol. Lembra que eu vim, posicionei, a gente viu o sol. Mas a gente vai acabar com essa natureza linda que está aqui atrás de mim. Acho que está dando para ver, né? Dá. Esse matagal aqui lindo. O pôr do sol, infelizmente, já não deu mais, né? Mas, enfim... Não, só a gente está vendo esse verde aí já. Então, da gente chegar aqui junto da natureza, né? E eu tenho, assim, o Eliandro abriu os nossos trabalhos e coube a mim a honra de fechar. E eu tive, assim, uma conversa com um amigo do Eliandro, jornalista amigo do Eliandro, que abriu. Lembra? Ah, lembro. E ele veio aqui para dar um recado, principalmente para minha madrinha, né? A minha madrinha, que é Regina Lobo, a minha madrinha, minha e da Sueli Lemos, né? Que é uma longa história que a gente conta uma outra vez. Vocês têm que contar, tem que ter uma live para vocês contarem essa história. Precisa de uma live para contar mesmo. Então, assim, agradecer a ela a oportunidade. E eu vou deixar, então, essa pessoa, o amigo do Eliandro, vir aqui, o amigo do jornalista lá, amigo dele, né? Tá aqui, ó. Então ele tá vindo aqui, ó. É um lobinho, né? E ele vem se despedir junto a essa natureza, agradecer a todos os lobos e lobas dessa alcateia, né? Por essa oportunidade que nós tivemos, por esse dia maravilhoso, né? Essa maratona de lives, enfim, e que a editora comece com muita luz e com muita natureza, como essa que está aqui atrás da gente. Tá bom? Olha, Edna, eu diria que ela já começou com muita luz, né? Nessa amorosidade e de uma coisa que é muito inédita, que foi um grupo que a gente formou de pessoas que trabalham juntas por um bem comum. Não tem ninguém disputando quem é melhor do que o outro. Isso não existe aqui. Não. Essa alcateia ela é feita de pessoas que, né, trabalham ali juntas e unidas por um bem maior, que é o livro, e o livro e o gostoso poder chegar. Que a gente tem uma diversidade, né? Sim. A gente tem essa garotinha que está começando e tem essa coroinha aqui que já está acabando, né? Imagina, tem muita história ainda para contar. Essa mistura de idades, de ideias, de conhecimento, eu acho que isso foi muito bacana. Então, quero agradecer a você, quero agradecer a todos que participaram das lives de hoje e dizer que foi maravilhoso. Sim, eu fiquei o dia todo assim, que hoje eu almocei com os artistas, foi o almoço com os artistas, né? Passei o dia todo assistindo à medida que dava, né? Mas foi muito bacana. Então, quero, assim, de coração, agradecer a todos e todas que participam da Casa do Lobo e todos que assistiram também. Eu estou muito feliz em encerrar as nossas lives de hoje. E mais ainda, todos que ainda vão assistir, né? Porque como as lives ficam gravadas, né? As pessoas podem assistir depois, né? Então, agradecer, Cristal, obrigada por você, né? Ter vindo aqui contar um pouquinho. Muito. Né? Obrigada muito por você vir aqui falar sua história, contar um pouquinho, né, desse livro. Obrigada, Edna, mas sobretudo obrigada, Regina, por sonhar esse sonho e deixar a gente realizar ele com você, né? Então, uma gratidão imensa estar nesse time inaugural
dessa editora, que ainda vai contar muita história, né? Se Com Deus certeza. quiser. Se Deus Então, quiser. meninas, ó, um beijo bem grande. Aproveite Beijo essa grande. natureza, né? Tem ali também umas Morrendo de plantinhas. frio aqui. Eu tô Tadinha, imagina. Tá muito frio aqui em São Paulo. Eu imagino. Se no Rio de Janeiro tá frio, aí com certeza deve estar mais. Mas valeu a pena. Ah, com certeza. Então tá, meninas, um beijo bem grande. E ó, não deixem de conhecer a coleção do Detetive da Arte. Van Gogh, Azar Segal, super vale a pena. Não deixem de ler. Beijo grande. Beijo. Tchau.